E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Ricardo e eu tô vencendo a briga com a balança. Eu emagreci 70 quilos até agora, pretendo emagrecer mais. Tem uma última etapa desse meu processo, final barra inicial de emagrecimento, de vida saudável, mas eu vou falar sobre ele no final do vídeo. Esse vídeo eu fiz para falar sobre mim. Eu acho que não tem como eu contar a minha história de superação agora sem contar como eu cheguei até aqui, como eu engordei. Foi o pontapé inicial, na verdade, do meu processo de emagrecimento. Entender o que aconteceu, por que eu engordei, por que eu comia tanto. Ninguém engorda de safadeza, de gula. Impossível que você sinta tanta fome assim pra chegar num peso tão exorbitante. Quando você come tanto assim, você tá querendo fugir de alguma coisa. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma vida bem no início, bem traumática, bem difícil de lidar, apesar de ter alguns confortos que algumas pessoas olham e falam: nossa, mas sua vida era muito boa. Você passeava bastante, você curtia bastante, mas conviver com um pai alcoólatra e dependente químico, uma mãe que se mata para sustentar a família, embora tivesse um belo de um emprego, uma bela profissão, era bem difícil. Era bem difícil acompanhar brigas, e, enfim, não é sobre as brigas que eu quero falar, mas é sobre os traumas que isso pode gerar na gente, que isso pode gerar nos seus filhos, nos seus irmãos, nas pessoas que estão ao seu redor. E isso sempre vai refletir em alguma coisa. Após alguns anos, eu tinha 9 anos, né? Minha mãe engravidou novamente, ela teve uma filha em 96. E essa filha foi super esperada, porque minha mãe teve 2 homens, e aí ela queria uma filha, menina, conseguiu engravidar. Não foi uma gravidez esperada, foi uma gravidez totalmente inesperada, minha mãe já tinha uma idade avançada, mas foi muito um momento feliz, né? E infelizmente a minha irmã faleceu, ela nasceu com uma síndrome muito rara, e com 2 meses, se eu não me engano, ela faleceu. Isso gerou um trauma absurdo. Minha mãe e meu pai passaram a brigar mais do que brigavam, e a família se separou bastante, né? Se dividiu mais ainda do que já era por conta dos problemas. Nesse meio tempo, meu pai foi viver em outra casa, embora ainda estivesse casado com a minha mãe, mas ele foi assassinado. E isso gerou um trauma absurdo na minha mãe, mais uma vez. E é difícil para uma criança acompanhar tudo isso. Eu tinha 13 anos na época, isso foi em 2001. Foi muito traumático. Eu me recordo de cenas, de episódios na minha vida que eu não gostaria de, não desejo para ninguém. Mas enfim, mais uma vez tive alguns problemas na minha infância, no colégio, por ser muito gordo. Eu era o último, a criança, aquela excluída, eu sempre falei muito, sempre fui muito sociável, porém eu acho que isso era uma máscara. Eu usava isso para me proteger, para não me expor tanto a situações em que eu sofria o bullying, né? Hoje em dia a gente chama de bullying, naquela época não era essa palavra. Mas enfim, foram coisas traumáticas, né? São coisas de rejeição que a criança passa e ela não entende. Depois de muito tempo, de muita terapia, a gente entende que isso causa algum dano. E em 2001, após o falecimento do meu pai, minha mãe entrou em uma crise absurda de problemas de depressão, de problemas psicológicos devido à tristeza, ao assassinato de uma pessoa na família próxima. Então isso mexe, isso é traumático após a perda da filha, né? Bom, eu acredito que para quem é pai, para quem é mãe, deve entender isso melhor do que eu. Eu sou pai de bichos de 4 patas e já sofro muito quando algum deles partem, mas imagina para uma mãe perder um filho, né, que é uma coisa muito mais traumática, é uma coisa guardada. Quando você gera uma vida dentro de você por 9 meses, você idealiza toda uma vida e essa vida se vai sem que você possa fazer nada. Após isso, quem me criou a maior parte da minha vida, minha mãe trabalhou a vida toda, foram minhas tias e minha avó. E em 2010 a minha avó veio a falecer também.
Então a única fuga que eu tinha para isso tudo era comer. Eu descontava. É impossível que alguém tenha tanta fome para comer tanto, embora esteja obeso, embora esteja com alguma necessidade de alimentação, mas quando ultrapassa um certo limite, a gente precisa entender que não é fome, é uma fuga. A gente está usando o alimento, na verdade, para esquecer alguma situação, para abafar, para se proteger. O alimento ele perde a função de nutrir, ele passa a ser uma válvula de escape. Assim como a droga para o dependente químico. É, mas enfim, após o falecimento da minha avó também foi outra ladeira abaixo para a família. Mas eu sempre fiquei um pouco à frente dos problemas de casa. Então eu acho que eu sentia bastante também as perdas, né? Acho não, com certeza, principalmente essa. Que foi praticamente minha mãe, né? Durante uma vida toda e era uma pessoa maravilhosa. E após isso, meu irmão, ele deu uma afundada. Ele se afundou mais ainda do que ele estava, que ele demorou, se prendeu muito tempo a uma vida que não era dele, que ele idealizou para ele, mas ele tinha outra vida dentro dele. E isso eu acho que sufocou bastante ele. Então ele, quando começou a sair para a noitada, ele foi entrando de cabeça até ele entrar para as drogas. E foi onde ele se afundou muito. Os nossos amigos próximos se afastaram. E eu super entendo isso, porque é bem difícil você manter uma conexão com alguém que sofre disso, porque a pessoa some, né? A pessoa deixa de existir. Eu não reconhecia mais meu irmão nos últimos anos. E em 2017 ele faleceu, em decorrência dos problemas de droga. É um pouco difícil para mim falar isso abertamente. Eu tenho uma dificuldade de demonstrar esse tipo de emoção na frente das pessoas, principalmente postar uma coisa dessa. Mas eu acho que é importante porque falando sobre isso, a gente consegue ajudar outras pessoas. E a gente precisa entender que passamos por essa situação, mas não vivemos nela. Tudo é transitório, né? E a gente precisa entender que a gente faz o que a gente pode fazer diante do que a gente consegue controlar. Quando foge do nosso controle, a gente não tem o que fazer, a gente precisa aceitar. A gente precisa aceitar que coisas ruins acontecem, a gente precisa aceitar que coisas boas vão acontecer também e seguir em frente. Isso não é positividade tóxica, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que viver com esperança, na verdade, de que a gente vai melhorar, de que a gente vai superar. Após o falecimento do meu irmão, a minha mãe entrou em um outro buraco, que foi é ainda, né, uma fase muito pesada para isso. Imagina uma mãe com uma história dessa. E eu sempre fui muito revoltado com isso. Eu sempre fui revoltado porque ela se afundava tanto nessas perdas. E eu sempre queria compensar isso com alguma coisa, comida. Após a morte dele, eu passei a olhar para mim. Eu acho que eu estava tão imerso no caos, que era conviver com essa situação toda, que eu não conseguia me olhar. Eu passei a me olhar e eu passei a me cuidar e a me questionar. Eu fazia terapia, isso é extremamente importante. E consegui superar, consegui iniciar o meu processo de emagrecimento, que não é linear. Eu engordei, emagreci, passei dos 150 quilos, cheguei até os 99, engordei, fui para os 130, 140, não me recordo, aí emagreci para os 120 e fiquei nessa sanfona e depois ia para os 130 e fui para os 110 e engordei de novo para os 130. Aí eu comecei essa fase de emagrecimento que eu tô hoje. Que foi em 2017, após a morte do meu irmão. Eu passei a emagrecer num sprint de emagrecimento bem forte. E aí eu consegui chegar nos 95 quilos no início da pandemia. Depois eu dei uma leve engordadinha de novo, mas olhei rápido e falei, opa, calma, volta pro seu plano, volta pro seu projeto de vida, volta pra sua vida nova, saudável. E aí eu me peguei e cheguei nos 80 quilos, 80 e poucos quilos que eu tenho hoje, mas com muita massa magra, como eu nunca tive antes. Mas para isso eu precisei entender o que fazia eu comer, o que me fazia buscar na comida
aquilo que eu não ia encontrar na comida. E assim, busquem ajuda, procurem se conhecer. O autoconhecimento é que vai fazer você se curar, do que quer que seja. Não esperem que vai ser uma coisa rápida, uma coisa milagrosa, uma coisa que vem do nada. Quando você consegue entender o que é. Mas até você entender é difícil. E assim, não pensa que você não tem, o fato de você falar, esquece, eu superei isso, faz com que você realmente supere o problema. Você tá carregando ali um morto na sua mala. Ele pesa. E se você não tivesse ele, eu tenho certeza que você seria muito mais feliz. Então busquem ajuda, como eu busquei. Eu tô aqui, caso vocês precisem de ajuda. Esse vídeo ficou bem mais longo do que eu imaginava, eu nem sei se eu vou conseguir postar ele. Espero que consiga, porque já é o segundo, terceiro que eu gravo. Terceiro. Mas esse vai, porque eu combinei comigo mesmo, que ficaram longos, né? Imagina, ficar 1 hora gravando e depois edita. Mas enfim, eu vou fazer um vídeo amanhã sobre o projeto. E vou precisar muito da ajuda de todos vocês para compartilhar. Aí de fato eu vou chamar um por um que eu conheço. Vou falar, gente, compartilha para mim, por favor. É muito importante para mim. E eu preciso da sua ajuda. Esse vídeo também, por favor, compartilhem, porque eu acho que são informações importantes. Caso não sirva para você, pode servir para alguma outra pessoa. Eu espero que vejam, porque ficou muito longo. Mas é isso. E eu agradeço de coração. E se vocês puderem comentar, porque além de aumentar o engajamento, vocês podem ajudar alguém também com a história de vocês. Comentem se vocês identificam algum trauma ou alguma coisa que vocês têm, que vocês acham que vocês carregam de peso, que vocês não precisariam carregar se vocês tivessem ressignificado isso na vida de vocês. Um beijo, bom final de semana, bom sábado e até amanhã.